Professor, então primeiro quero agradecer ao senhor por me receber para mais uma entrevista sobre temas que o senhor vem se debruçando, estudando sobre há mais de 50 anos, né? E o senhor escreve que na gramática do sânscrito a conexão entre uma palavra e o seu significado se chama yoga. Certo. E então eu sinto que a sua interpretação da cultura sânscrita é coerente com o tema, com os temas, né, aos quais o senhor vem se debruçando, pois é muito cristalina e rigorosa. Então é uma interpretação iógica do yoga. Portanto, é uma honra sempre conversar com o senhor sobre esses assuntos. Professor, no seu livro, o Tama Purusha, o senhor faz uma reflexão sobre o que significa meditar. E explica que na cultura sânscrita é colocar em funcionamento um processo interno da mente de libertação da opressão do outro, que coloca a pessoa em controle sobre a sua própria vida, né? Isso deve ser feito de forma continuada. Então, se a meditação é exercitar a nossa própria natureza, ela não deve ser feita só num momento específico, né, do dia. Aí o senhor mesmo fala no livro, a imagem que em geral as pessoas têm da meditação é que como se a gente pudesse ligar e desligar, né, ela. Como o senhor fala no capítulo 18, né, do Tama Purusha. Então, o processo da meditação que o senhor sugere no livro é um que se conquista em caráter permanente e estável, não é isso? Você pode falar um pouco sobre isso? Posso. As meditações, as técnicas de meditação, todas elas têm por finalidade tranquilizar a mente. Então, ela vai funcionar na medida que ela consiga pôr em funcionamento esse processo interno de identificação da mente com o eu. Toda meditação toda a técnica de meditação, meditar andando, meditar focado na respiração, meditar olhando um yantra, meditar cantando, não importa qual é a técnica. Ela tem que acionar esse processo interno, porque se ela não acionar esse processo interno, a meditação não aconteceu. Então, o esforço da meditação tem que ser no sentido de tranquilizar a mente, pacificar a mente, de modo que você possa ouvir a voz do coração. Essa voz do coração é uma expressão coerente com a cultura das Upanishadas, que localizam o eu supremo dentro do espaço oculto do coração, dentro do que eles chamam de guha. Guha é uma caverna, um esconderijo, um oco. Então é ali que está escondido. Se a técnica que você está usando para a sua meditação agitar a sua mente, você não consegue enxergar dentro de si a presença do eu. E o eu é o Tama Purusha, que é a primeira pessoa, né? Então, é nisso que consiste o processo de meditação. Não importa a técnica que você use, desde que você consiga acionar o processo de conexão interna, ela funciona. Se não conseguisse ficar na superfície externa da prática, você vai deslizar na casca do ovo e não vai entrar. Certo. Então, tudo o que puder tranquilizar a mente, a gente pode dizer que é uma espécie de um método de meditação? Tudo que puder tranquilizar a mente, desde que não seja um medicamento, né, que tranquiliza a mente na marra, mas tudo que for possível para o praticante fazer voluntariamente, porque a meditação é um procedimento voluntário, então o que ele puder fazer voluntariamente para sua mente se tranquilizar, é válido. Então tem gente que se tranquiliza nadando. E é ótimo fazer isso. Tem gente que se tranquiliza tomando banho. Tem gente que se tranquiliza sentado na beira de uma lagoa, ou andando, ou cantando em voz alta. A mente se tranquiliza, entra num estado que o
o Daniel Goleman, da inteligência emocional, chamou de estado de fluxo. A mente entra num fluxo e permanece estável, ela se estabiliza. E aí a pessoa sente um bem-estar, se sente à vontade consigo mesmo. E aí você percebe que a meditação está funcionando. Porque a meditação, ela corta os conflitos internos. Ela vai eliminando os conflitos internos e fazendo tudo que está na mente gravitar em torno de si mesmo. Veja que isso não é a mesma coisa que dizer que a pessoa vira um egoísta, né? Se circular em torno de si mesmo significa que os pensamentos são gerados de uma forma absolutamente pessoal e única. E dessa maneira a pessoa consegue realizar coisas que são coerentes com a sua natureza interna. No início do capítulo 2 dos Sutras, o Patanjali enuncia os kleshas, né? Que são as perturbações e são a falta de sabedoria, egoidade, desejo, aversão, pertencimento, necessidade do pertencimento, né? Como o senhor mesmo disse. E os kleshas são exemplos daquela opressão que nos afasta do comando das nossas próprias vidas, né? Esses kleshas, eles surgem em nós a partir da relação que a gente tem com o mundo exterior. Certo. Né? Sinais que a gente pode identificar na mente de que estamos permitindo essa opressão externa ou de que a gente está caminhando no sentido de sermos mais autênticos, menos ajustados aos outros e mais ajustados a nós mesmos. Sim, vamos fazer uma ressalva. Os kleshas são, por definição, perturbadores. Um elemento que promove um distúrbio no funcionamento da mente. Mas por que ele está lá? Se é um distúrbio, por que ele existe? Ele existe por uma finalidade básica. Ele existe para que a gente esteja inserido no mundo. Então, sem a perturbação, o mundo desaparece diante de nós. Então eu preciso... Veja, o mundo são coisas feitas de coisas temporárias, destrutíveis, mortais. Mas a gente olha para as coisas como se elas fossem durar para sempre. A gente vive a nossa vida como se nós fôssemos eternos. Isso é uma ilusão, isso é avidya, que faz a gente ver a eternidade naquilo que é perecível, que faz a gente ver o agrado onde é desagradável, faz a gente ver o eu naquilo que não é o eu. Mas, por outro lado, se não tem avidya, eu não identifico nada externo com o qual eu possa me conectar. E aí a vida não faz sentido. Eu vou nascer para quê? Se eu não tiver capacidade de conexão com o mundo externo. Então a avidya e os seus penduricalhos, os outros kleshas, ela é uma necessidade para que a nossa existência se realize. Mas a partir do momento que nós entramos no mundo, nos encaixamos no mundo, deixamos a infância, então nós galgamos uma posição de comando. Ou seja, galgamos uma possibilidade de assumir o comando da nossa vida e não colocar o comando da nossa vida na mão de outros. Então aí que vem a necessidade de identificar sinais de que a gente está fazendo a coisa certa. Porque depois de passar um trecho da vida mergulhando em avidya, nós temos que descobrir o caminho de saída. Então é preciso traçar um mapa da nossa vida e buscar nesse mapa os indícios do que deve ser feito e de que caminho deve ser trilhado. Então, para isso, a mente tem que se tranquilizar. Para enxergar, ela tem que se tranquilizar. E criar a convicção de que tudo aquilo que a gente precisa saber, nós vamos experimentar pessoalmente. Nós vamos entrar em contato com isso, querendo ou não querendo.
Então nós vamos cruzar com isso no nosso caminho, porque é parte da nossa significação, é parte do yoga. Nós como palavras em busca de uma significação. A Katha Upanishad, ela até usa uma figura do corpo como sendo uma carruagem, onde a nossa inteligência é o cocheiro, as rédeas são a mente, os cavalos são os órgãos sensoriais, os órgãos de ação. A carruagem propriamente dita é o corpo. Mas quem é que manda? Quem é que dá o destino, o caminho para essa carruagem? É o passageiro. Então, se ele não disser para o cocheiro, que é a nossa inteligência, eu quero ir para tal lugar, o cocheiro vai para onde ele quiser, para onde ele imaginar que é o caminho certo. Então, essa figura da Katha Upanishad, ela mostra que nós precisamos ter o mapa. E o mapa é formado por esses indícios. São indícios que são do tipo insight. Então, eu percebo que uma coisa chamou a minha atenção, se destacou, está na forma udita do sânscrito, ou seja, ela se elevou e se destacou das outras. Eu devo prestar atenção a essa coisa, porque ela está querendo me dizer alguma coisa. Ela está querendo ser um marco do meu caminho. Então, o que acontece? Às vezes as coisas aparecem, se destacam, e nós não damos atenção porque estamos preocupados com outra coisa. Estamos preocupados com a nossa turma, estamos preocupados com a moda, estamos preocupados com a opinião do médico sobre o problema de saúde e acabamos nos afastando do caminho, né? Então, vamos assumir nosso papel de passageiro e dar um rumo para essa carruagem, né? Só essa observação da mente, desses sinais sobre os quais o senhor falou, vai ajudar a colocar em funcionamento um mecanismo que o senhor cita como sendo o coração do yoga, que é Viveka, discernimento. Então, no capítulo 10 do Tamapurusha, a experiência, o senhor diz que a experiência com discernimento é a única que contribui efetivamente para o sucesso da meditação. Por que Viveka é o coração do yoga e como a gente pode aprimorar o uso dessa ferramenta? Ela é essencial no estabelecimento do processo meditativo constante, certo? Viveka é o que nos permite discernir o que é ilusório e o que é um indício do caminho a seguir. Viveka é a capacidade de discernir o falso do verdadeiro, o que é a mesma coisa que distinguir o mal do bem, porque na tradição da Índia, na tradição sânscrita, o bem é sempre o que é verdadeiro, o bem é a verdade e o mal é a mentira. Então, o primeiro discernimento que a gente tem que ter é em relação a isso. Olhar uma coisa e ver que ela é falsa. Abrir os olhos mesmo, olhar direto para o âmago da coisa e descobrir se ela é verdadeira ou falsa. Sem isso, não tem yoga. Porque yoga é o ajustamento do eu a si mesmo. A pessoalidade é essencial no yoga. O yoga não é impessoal. O yoga é a experiência de si próprio. É se colocar em primeira pessoa e viver a experiência. Mas a experiência, nesse caso, é uma experiência que tem que ter discernimento. A palavra experiência, que é usada no sânscrito por Patanjali para descrever essa experiência com Viveka, né, com discernimento, é a palavra Kyati. E a palavra Kyati, ela é usada num comentário de Vyasa ao quarto sutra de Patanjali. Ele diz, só existe uma visão. Essa visão é a experiência. Ekameva darshanam, kyati eva darshanam. Então, só a experiência é a visão. Então, isso significa que eu não devo seguir a visão do outro. Eu devo seguir a minha experiência.
o que eu experimento é o que me diz a verdade. Então esse acesso à verdade é um acesso direto, pessoal, em primeira pessoa. Não é um acesso indireto. Eu nunca vou chegar à verdade se eu me fiar na palavra dos outros, no testemunho dos outros, porque eles travaram contato com esse universo com a sua própria perspectiva pessoal, por uma perspectiva privilegiada e única, que é a do eu que está dentro de cada um. Agora, é a minha experiência que vai me dizer o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que deixar de fazer, o que é importante, o que não é importante, o que é verdadeiro na minha vida e o que não é verdadeiro. Se a gente consegue liberar esse discernimento, porque não é nem questão de conquistar o discernimento, porque nós nascemos com ele. Mas se conseguir libertar esse discernimento da escravidão da mente, o discernimento vai me conduzir para a abertura da visão, vai me conduzir a enxergar o mundo vivencialmente. E dessa forma eu vou conseguir realizar o yoga, vou conseguir identificar a minha mente, o eu que está na minha mente, com o si mesmo, que é o Paramatma, né? O Atma Supremo, que habita dentro do nosso coração. Professor, nos seus cursos, suas palestras, o senhor fala sobre o yoga da agenda. Né? Sobre a importância de eliminarmos pendências das nossas vidas. E realmente é difícil ter uma mente em paz se há vozes cobrando, né, que a gente faça coisas. Então, quão importante é isso? Assim, eliminar pendências para que o processo meditativo seja constante. Esse processo do qual a gente está falando. A pendência é um compromisso que não foi realizado. E se é um compromisso, ele está fixando a mente com uma âncora. Então essa âncora pende na direção daquele compromisso. Se ele não se livrar desse compromisso, ele não vai sair do lugar. A mente vai estar sempre perturbada por aquele incômodo de uma pendência que está engavetada. A tendência da gente é esquecer, cortar o laço com essa pendência sem cumprir o compromisso. Mas se é um compromisso, o compromisso deve ser cumprido, porque a realização de um compromisso, o cumprimento do compromisso, a realização daquele ato que está comprometido, ela traz como resultado uma satisfação imensa, que ela chama Ananda, né, que é felicidade interna, felicidade de uma qualidade superior, que tem um efeito colateral de tranquilizar a mente. Então, se a mente está cheia de adrenalina, se a mente está cheia de tumulto, turbilhão de hormônios, seja lá do que for, a tempestade cessa se a gente começa a realizar coisas e cumprir compromissos. Essas tarefas que nós nos comprometemos, ninguém me mandou, não é obrigação. Quando é obrigação, é escravidão. Mas nós não somos escravos de ninguém. Se eu tenho uma tarefa pendente, porque eu escolhi realizar essa tarefa, mas não realizei, isso me provoca sofrimento, isso perturba a minha mente. Isso faz de mim um estorvo para mim mesmo. Agora, se eu tirar da agenda todos os compromissos pendentes, separar numa gaveta e tirar toda manhã dessa gaveta os compromissos que eu acho que eu vou ser capaz de realizar naquele dia, eu consigo me proporcionar a oportunidade dessa felicidade. E essa felicidade é a felicidade que nos encaminha, nos prepara a mente para o yoga. Então é uma felicidade muito celebrada entre os yogis. Você vê quantos yogis tem Ananda no nome, né? Satyananda, Vivekananda, Yogananda, e tem tantos outros com o nome Ananda. Por que esse nome Ananda? Porque Ananda é um dos sinalizadores que nós estamos no caminho certo. Se a gente está no caminho certo, a gente sente Ananda. Senão o sentimento não é de ser o sentimento de uma felicidade mundana,
aí é o escárnio, é o gracejo, é a piada, mas não é felicidade de fato. Quando o Patanjali enuncia nos últimos angas, Dharana, Dhyana e Samadhi, e cita mais um método de meditação, que é o Samyamaha, ele parece estar falando sobre uma das formas mais fáceis de meditar, que é exercer a nossa própria natureza, né? Colocar uma atenção em um objeto que é agradável para nós. É essencial para o yogi que ele se resolva nesse aspecto vocacional para que a meditação seja um estado constante e natural da vida. É conveniente, não é uma obrigação, porque a vocação, se ela não se realiza num primeiro momento, numa primeira oportunidade, ela se transmuta em outras oportunidades ao longo da vida. Então a pessoa às vezes se afasta da sua vocação, se afasta da sua natureza para experimentar outras coisas, para aprender outras coisas, para reunir elementos que vão permitir a ela um insight. Mas para outras atividades, ela pode ter uma oportunidade ou outra oportunidade de tentar ser bem-sucedida, mas ela não vai estar sendo bem-sucedida no aspecto interno. Ela vai estar bem-sucedida socialmente, as pessoas vão dizer que ele fez sucesso, que ela se deu bem, mas ela não está se dando bem, de fato, se não estiver seguindo o seu próprio Dharma, sua própria condição de sustentabilidade. Então, a oportunidade ela vai ter até o último instante da sua vida, de optar por seguir, por uns instantes que seja, a sua verdadeira vocação. Então é conveniente seguir a vocação para ter mais facilidade para realizar a sua própria natureza. Porque a vocação, ela faz vir da prática a inspiração para um insight interno, para a visão interna, para a percepção interna. Eu vou realizar um trabalho no mundo que vai, por assim dizer, colocar os pinos no lugar e vai acionar dentro de mim o estado de yoga. A minha identidade vai aparecer, vai se expressar através daquela atividade. Porque o eu, o espírito, o eu interno, ele só se manifesta porque ele precisa se expressar no mundo. Nós somos um canal de expressão. Então essa expressão precisa ser feita de forma clara. E assim eu estou realizando meu papel no mundo. É uma vida de aplicação do eu na prática, para que a nossa natureza interior, que o eu superior que há dentro de nós, desfrute da existência, da presença, para que ele se mostre presente no mundo. E a maneira como nós olhamos o mundo quando nós estamos encaixados no eu superior é uma maneira diferente, uma maneira feliz. Aí a gente volta àquela questão do Ananda, da felicidade. Se eu não seguir a minha vocação, eu não vou encontrar essa felicidade espiritual. Se eu não estiver fazendo o que eu deveria estar fazendo, esse Ananda vai ficar mais longe. Mas eu posso a qualquer momento fazer a curva e ir atrás dele. E voltar para o meu ponto de conforto e estabilidade. Professor, no capítulo 16 do Tama Purusha, o senhor fala sobre a importância de purificar a memória também, né, para o processo da meditação. E isso é um fato, né, porque quantas vezes lembranças de eventos passados roubam a nossa paz de espírito, né? O senhor fala em remover o passado do papel de fundamento para o presente e também da conversão das memórias em mitos, que se ajustam ao tempo narrativo que é sempre presente. O senhor pode falar um pouco mais sobre a importância da purificação da memória e sobre como a gente pode realizar essa purificação?
Eu posso, mas eu deixo para Tanto ele falar por mim, que é muito melhor. No capítulo 1º dos Sutras, da frase 40 a 43, 44, ele fala do processo que ele chama de Sabidjan Samadhi. Sabidja significa com semente, é um processo cultivado. E como é que se cultiva essa semente? Pela purificação da memória. Você aplica um processo de purificar a memória na experiência corporal, experiência que você tem pela presença física material num lugar. Você vai a uma cachoeira e acha ela magnífica, você tem uma experiência produzida pelo estrondo das águas caindo, pela brisa úmida. Então você tem uma experiência corporal. Isso é chamado vitarka, em sânscrito. Aí você, pela purificação da memória, vitarka se torna nirvitarka. Então ela passa a se comportar como se estivesse fora da sua natureza real e restrita à sua mera significação. Que é bem exatamente a descrição do Samadhi, que ele faz no começo do capítulo 3. Samadhi está fora de sua natureza própria e está restrito à sua mera significação. O processo de construção do Samadhi com sementes é feito pela purificação da memória. Agora, por que ele fala de purificar a memória? Porque a memória é, junto com o hábito, isso ele fala lá no capítulo 4, a fonte de todos os pensamentos mundanos. Então, qualquer pensamento que a gente tenha é produzido primeiro por memória e por hábitos. Porque isso está relacionado ao apego que nós temos aos fatos passados, a uma biografia, a valorização que nós recebemos no passado, a apreciação, o elogio da titia, o elogio da professora. Então, tudo isso vai se somando e formando um arcabouço que dá sustentação para a nossa personalidade. Agora, se eu for nessas memórias, e cada vez que elas pipocarem na minha cabeça, eu separar o que é uma memória verdadeira e o que é uma memória falsa, eu estou purificando. Porque a purificação é você tornar um elemento solitário num determinado recipiente. Você tira as impurezas e deixa apenas a substância pura. A memória pura, ela é o que nós chamamos de mito. Então, a memória se converte em mito. A purificação da memória ela é imprescindível para que haja o samadhi. Daí o fato de o processo de purificação da memória ser a transformação dos pensamentos de vulgares e vinculados à matéria, ao mundo objetivo, em pensamentos cada vez mais sutis e menos vinculados ao mundo externo. Até que chega no ponto da coerência máxima, onde o pensamento é só a significação que o coração está dando à experiência vivida naquele momento. Esse é o verdadeiro conhecimento, é o conhecimento superior. Esse conhecimento você só alcança purificando a memória. Professor, o senhor faz recomendações no último capítulo do Tamapurusha, né, para que a meditação aconteça naturalmente. Então a gente deve buscar uma leveza que seja constante, né? Mas é preciso que o próprio processo seja leve. Porque muitas vezes as mudanças são lentas, até pelo mecanismo de funcionamento da mente, né, que opera por meio de hábitos, que demoram para serem construídos e para serem desconstruídos, né? Mas não dá para se acomodar, porque revoluções só acontecem se houver vontade. O senhor fala isso, né, no último capítulo. Então é preciso fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para construirmos a leveza de sermos quem somos. O senhor pode falar sobre essas recomendações, quais são elas, e sobre como combinar vontade e leveza na busca pela própria leveza que a gente quer construir, por essa leveza constante? Sim. Essas
essas ações que nós devemos adotar, elas são bastante simples. A primeira delas é fincar o pé no presente. Isso já nos deixa muito mais leves, muito mais soltos, porque nós normalmente estamos amarrados no futuro, na ansiedade, na expectativa do futuro, ou no passado, amarrados a fracassos, a sucessos, a resultados obtidos. E isso perturba a mente, isso produz tumulto na mente. Quando a gente finca o pé no presente, a gente já se torna mais leve. Porque no presente só existe o que está aqui. Então, é o momento certo de tomar uma decisão, o momento certo de se fazer qualquer mudança na vida é agora. Então, esse é o primeiro passo. Estar no presente e se agarrar no presente e não largar ele de jeito nenhum. Um segundo passo é você enxergar a vida de uma forma leve. De uma forma leve significa procurar o lado bom das coisas, o lado bom das pessoas, o lado bom dos acontecimentos. Se eu tenho uma doença que vai me dar 3 dias de vida, eu vou tentar viver esses 3 dias com alegria, com satisfação, não me lamentando. Porque o tempo que me resta de vida eu vou ficar me lamentando, por quê? Né? Então, o terceiro passo, embora não haja uma ordem nesses passos, né? O terceiro passo sugerido é desapegar-se de tudo, mas especialmente daquilo que não tem a ver com a sua própria natureza. Então, o desapego, o apego, ele nos amarra do lado de fora. Então, se a gente ficar preso do lado de fora, nós ficamos tensos, a mente se perturba e a vida perde a leveza. Então, para a vida ficar leve, eu tenho que estar satisfeito, contente com o que tenho na mão, com o que tenho disponível nesse momento. Isso me basta. O quarto passo, depois de desapegar, né, a gente pode pensar, pode resumir como relaxar e viver a sua vida. Porque a tensão vai sempre elevar o tom da mente e a mente vai começar a querer pensar sozinha. E, então, se a gente relaxa, porque a mente é muito defensiva, né? Então ela vê a agressão e perigo em tudo. Então a gente está no presente, está relaxado, está feliz e curtir a vida mesmo, aproveitar, desfrutar da vida, não nos afasta do si mesmo, ele nos coloca na primeira pessoa. O mundo não é feito para o celibato e para o jejum. O mundo é feito para ser desfrutado, mas desfrutado com o coração, desfrutado como eu, não como o outro. Isso está muito claro na Bhagavad Gita, né? Se eu desfruto do fracasso, se eu desfruto do sucesso e não mudo a minha natureza, se eu sou igual no fracasso, no sucesso, na alegria, na tristeza, na vida, na morte, então eu sou um yogi.